Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java Básico. Essa é a aula de número 20, parte 1, e o assunto da aula de hoje são arrays multidimensionais, que são popularmente também conhecidos como matrizes. Os requisitos para essa aula é ter o Java JDK instalado, que vocês podem conferir lá no início do curso, e utilizar a IDE de sua preferência, Eclipse ou NetBeans. Lembrando que para as aulas eu estou utilizando o Eclipse, para correção dos exercícios eu estou utilizando o NetBeans. Assim a gente vai intercalando e aprendendo sobre as duas ideias ao mesmo tempo. A agenda para a aula de hoje então é falar sobre matrizes. Eu dividi essa aula em 4 partes, assim a aula não fica tão longa, já que vocês têm pedido vídeos menores. Então nessa primeira parte a gente vai ver a introdução e a prática, então a gente aprende o básico. Na segunda parte a gente aprende sobre manipulação de matrizes, como imprimir uma matriz na tela, que vai ser bem útil depois para a gente poder fazer os exercícios. Na parte 3 a gente vê uma matriz que é um pouquinho mais complicada, que é a matriz de 3 dimensões, que é como se a gente trabalhasse com um cubo. E na parte 4 a gente vê sobre matrizes irregulares. Bem, o que é a matriz então? Na aula passada, a gente aprendeu sobre vetores, que no Java a gente chama de arrays, né? Então, um array é uma lista ordenada de N elementos. Então, nós temos o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento e assim vai. Com a matriz, ao invés de trabalhar com uma lista, nós vamos trabalhar com uma tabela, né? Que já vai ser uma tabela de dimensões N vezes M, como se fosse um plano cartesiano, x e y. E as matrizes também são conhecidas como array de arrays. Calma que nós vamos ver tudo isso na prática e aí a teoria fica muito mais clara. Vamos voltar para um problema. Quando a gente estudou vetores na aula passada, a gente tentou, por exemplo, nós tínhamos o exemplo de eu quero guardar a temperatura de todos os dias por um ano. Então, como é que a gente ia fazer? A gente ia declarar 365 variáveis, uma para cada dia do ano? Não ficava muito legal. Então a gente viu que a solução para esse problema era utilizar um vetor. Assim, era uma estrutura de dados em que a gente consegue guardar N elementos. Aqui a gente volta para um problema bem parecido, só que agora a gente quer armazenar 4 notas, né? Digamos que um aluno, para ele poder passar de ano, né? Ele faz várias provas. Só que nós temos as notas bimestrais. Então, no ano, nós temos 4 notas bimestrais. Então, a gente quer armazenar essas 4 notas de um aluno. A gente fez exercícios sobre isso, né? Quem fez os exercícios da lista de vetores já sabe como que a gente resolve esse problema para um aluno, né? Então, a gente guarda 4 notas de um aluno em um vetor. Mas agora a gente quer guardar as 4 notas de 30 alunos. Então, como é que a gente vai fazer isso? Será que a solução é declarar um vetor para cada aluno? Mas aí o problema fica meio esquisito, né, gente? Porque pode ser que esse ano você tenha 5 alunos, pode ser que ano que vem você tenha 10 alunos, pode ser que no outro ano você tenha 30 alunos, e aí você vai ter que mudar sempre o seu programa para poder guardar as X notas, né, as 4 notas de X alunos. Não faz muito sentido. Então, essa aqui não é a melhor solução, né? A melhor solução não é ter um vetor de aluno declarado para cada aluno. Qual que seria a solução então, Loiane? A gente volta para aquele desenho do Excel. Na aula de vetores, a solução foi guardar, né, as temperaturas em um Excel. Só que naquele caso, a gente só guardava na primeira linha e utilizava as colunas para cada posição do vetor. No caso de matrizes, a gente expande um pouco mais esse Excel. Então, para cada, né, a gente utiliza uma linha para cada aluno e uma coluna para cada nota. Desse jeito, nesse caso da figura, nós temos 5 alunos e 4 notas. E é claro que você poderia fazer o contrário também, utilizar as linhas para as notas e as colunas de aluno. Aí vai do gosto pessoal de cada um. Mas para esse caso aqui, a gente está utilizando
cada linha do Excel para um aluno e cada coluna do Excel para uma nota. Então, é muito mais fácil porque a gente já está acostumado a trabalhar com Excel, né? Então, a solução aí é utilizar uma tabela. E é exatamente isso que é uma matriz. A matriz é uma tabela. Então, olha, note que nessa primeira linha nós temos aí 10, 7, 8, 9,5. Essas são as notas do primeiro aluno, o aluno da posição 0. Lembrando que em vetores e arrays no Java, a primeira posição sempre é a posição 0. Então, para o primeiro aluno, que é a linha 0, a primeira nota nós temos 10, a segunda nota nós temos 7, a terceira nota nós temos 8 e a quarta nota nós temos 9,5. Ou seja, a posição da linha 0, da coluna 0 é 10, da linha 0, coluna 1 é 7, linha 0, coluna 2 é 8, linha 0, coluna 3 é 9,5. E assim a gente pode também fazer para os outros alunos. Para o aluno na segunda posição para o aluno da segunda posição, para o aluno na segunda linha. Então, nós temos posição 1, a primeira nota, coluna 0, 9. Linha 1, coluna 1, 8. Linha 1, coluna 2, 7. Linha 1, coluna 3, 9. Não sei se vocês estão percebendo, mas é como se cada linha funcionasse como um vetor. Então, é por isso que a gente fala que uma matriz é um vetor, é um array multidimensional. Então, é como se fosse um vetor de vetores, né? Então, nós temos o vetor 0 com 4 posições, nós temos o vetor 1 com 4 posições, nós temos o vetor 2 com 4 posições e assim em diante. Agora, como é que a gente traduz isso para o Java, né? Acho que essa questão de colocar no Excel, colocar numa tabela facilita bastante. Mas o que a gente está interessado aqui é código, né? Então, a gente quer traduzir isso para o Java. Então, para o Java, lembre que para vetor a gente utilizava colchetes, né? Abre e fecha colchetes para determinar que era um vetor. Agora, como nós temos um vetor de vetores, nós utilizamos 2 colchetes. Então, é o double, no caso, as notas, né, elas podem ser quebradas, então utilizamos double. Abre e fecha colchetes 2 vezes, que é para indicar que é um array de array, né, um vetor de vetores, uma matriz que se chama nota alunos. E aí nós estamos instanciando, criando um novo vetor, um novo array. E com o new double, nós estamos instanciando, criando uma nova matriz que tem 30 linhas e 4 colunas. Então, para a gente poder manipular as linhas, então vai ser o primeiro colchete fica com a posição 0, né, que é do primeiro vetor, e o segundo colchete a gente vai manipulando as colunas. Então, ali, coluna 0, 10, a segunda coluna, posição 1, 7 e assim por diante. E no segundo aluno, que é a segunda linha ali da tabela, nós temos o aluno da posição 1, né, que é o segundo vetor, então é a posição 1, e também nós vamos só mudando as colunas. Vamos ver como isso funciona na prática então. Aqui eu tô com o Eclipse aberto, eu tô com um projetinho que tá lá no GitHub, no final da aula eu deixo o link para vocês. Eu vou vir aqui na aula 19 e vou criar uma nova classe. Vou colocar aqui matrizes, vou pedir para criar o Public Static Void Main e vou mudar aqui o pacote para aula 20. Então, vou fazer um finish e aqui a gente consegue. Então, olha, vamos brincar aqui. Para declarar é o double, que é o tipo do elemento, 2 colchetes, ok? Então, é um vetor de vetores. Vou dar um nome, então, notas alunos. É sempre bom lembrar das boas práticas, a gente falou isso bastante nos exercícios, geralmente quando nós trabalhamos com vetores, ou, né, o mesmo se aplica para matrizes. Então, sempre quando a gente trabalha com vetores, como nós estamos trabalhando com uma lista de elementos, o nome, de preferência, sempre no plural. Então, a mesma coisa aqui, são as notas de alunos, né? Se fosse um vetor, podia ser notas aluno, mas aqui, como é matriz, notas alunos, né? São 2 entidades aqui, então ambas vão para o plural. É só uma questão de boa prática, mas é claro, quem está declarando a variável é você, e você pode chamar do que você quiser. Então, aqui, olha, vamos colocar 30 alunos e 4 notas. Então, aqui
é a quantidade de posições para uma entidade do array, no caso seria alunos, e aqui são 4 notas. Poderia ser o contrário também, aqui poderia ser 4 e aqui poderia ser 30, é só a maneira, o que muda, né, é a maneira que a gente vai tratar as linhas e colunas. Então, olha, notas alunos, a posição 0, ou seja, para o primeiro aluno, e a primeira nota, eu vou colocar os mesmos valores que a gente tinha colocado naquela tabela. Então, 0, 0, então a primeira nota do primeiro aluno foi 10. E aí eu vou fazer a mesma coisa, continuo com a nota do primeiro aluno, porém agora eu vou para a segunda nota dele, que estava lá na tabelinha como 7. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, cochete, cochete, continuamos trabalhando com o primeiro aluno, porém agora nós vamos para a terceira nota dele, que é 8. E a última nota desse aluno, continuamos com o primeiro aluno, porém é a quarta nota dele, que era 9,5. Ok? Aqui a gente faz a mesma coisa para o segundo aluno. Então aqui, olha, para o segundo aluno, a única coisa que a gente tem que mudar é a primeira posição, porque aqui, olha, aqui vai continuar sendo a primeira nota, a segunda nota, a terceira, a quarta nota. O que vai mudar de acordo com aquela tabelinha são os valores. Então, 8, aqui 7 e aqui 9. E a mesma coisa para o terceiro aluno. Então, para o terceiro aluno, aqui a posição vai ser 2, né? Que é a terceira posição do vetor. E as notas continuam. Tá vendo que aqui a gente está mudando, mas aqui continua de 0, 1, 2, 3, 4. De acordo com essa matriz que nós declaramos, aqui nós podemos ter notas para 30 alunos. Tá? Então, aqui seria 8, aqui seria 9, aqui seria 10 e aqui seria 7. E a gente podia fazer isso até a posição 29 aqui, que é para 30 alunos. Então, essa aula a gente vai ficando por aqui. O código-fonte eu vou deixar no GitHub, que vocês podem fazer um fork, vocês podem copiar também, fazer o download para o computador de vocês. E se você ainda não conhece o GitHub, também estou deixando aí o link do screencast. O link do curso com todas as aulas publicadas está aí na tela, vou deixar também na descrição do vídeo. Se vocês quiserem contato, vocês podem me achar nas seguintes redes sociais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E não esqueça, se você curtiu a aula, por favor, dê um joinha aqui no YouTube para ajudar na divulgação. Até a próxima!